Hello, everybody. Welcome to class number 37. Sejam bem-vindos para mais uma aula, essa aula número 37. E, na verdade, não é nem uma aula, e sim uma abordagem sobre um player, né? Um fatorzinho bem presente na língua inglesa, né? Nos diálogos, enfim, nos textos e frases, e que costuma gerar uma baita confusão. Eu tô falando de one. Sim, o número 1 mesmo, one, né? O-N-E. Tanto no singular, one, quanto no plural. O que pega com esse número barra palavra? É porque a gente vê, não raras vezes, como eu acabei de falar, as pessoas falando coisas como the good ones, an old one, can I have some new ones? Can I have the green one, the blue one? E talvez na hora, no contexto, a gente não perceba, mas ele não faz sentido pra gente que é brasileiro, né? Tipo, o bom um, né? O verde um. O que acontece? Vamos lá. Na realidade, o one, claro, além da função de número, evidentemente, ele é trazido nas frases nesses contextos, seja escrito ou falado, tá? Tanto faz, para fazer uma substituição de um sujeito já implícito na frase. Existe muito isso em inglês, ok? Você fala uma coisa e depois você não precisa repetir aquela palavra. Um exemplo clássico é Do you speak English? Qualquer outra língua. E a pessoa, ao invés de responder Yes, I speak English, a pessoa responde Yes, I do. Né? Ou usar o it para fazer referência, né? Por exemplo, oh, this is a very nice car. Can I have it? Can I drive it? Sei lá, né? Você usa o it para fazer referência ao que já foi dito na frase anterior. Então, one nada mais é do que isso. E a pergunta, por quê, né, o one na frase? Eu não sei se existe uma resposta satisfatória, mas eu coloco assim, tentando racionalizar um pouquinho, que o inglês, que geralmente quando a gente fala do one, ele vai vir, via de regra, fazendo ali uma conexão com um adjetivo, né? Como exemplo ali, the green one, the big one, por exemplo, né? The good one. Então ele vem junto com adjetivos. E adjetivos em inglês, eles costumam ficar muito vazios, sem uma palavra, sem um substantivo para ser a referência, né? Tipo, só falar assim, the good, the bad, né? Tanto que em inglês, quando você fala the good, por exemplo, não quer dizer o bom, e sim o bem, né? Então, olha que já vai para uma coisa mais ampla, né? Não posso falar o bom, o ruim, o mal, por exemplo, né? Então, ele costuma ficar vazio. A frase costuma parecer vazia, e ela vai parecer vazia em inglês se você não der uma referência, né? Então, por isso que a gente coloca o one na sequência, né? The good one, the small one. Mas vamos lá ler alguns exemplos nas frases que fica mais fácil de visualizar essa questão. He said that he has a big car. I have a small one. Então perceba, né? Car é o sujeito da frase, né? Então ele disse que tem um carro grande, né? E em português eu vou dizer, ele disse que tem um carro grande e eu tenho um pequeno. Eu tenho um pequeno, né? Para nós falar eu tenho um pequeno fica implícito que é um carro pequeno. Só que em inglês ficaria vago se a pessoa falasse apenas I have a small. He has a big car and I have a small. Né? No mínimo teria que dizer I have a small car. Né? Então justamente essa é a função do one. Um outro exemplo. I don't know if this medicine works. The one I took doesn't. Então eu não sei se esse remédio funciona. O que eu tomei, não funciona. Né? Então, olha que em português vai encaixar certinho, né? Esse remédio não sei se funciona, mas ou aquele que eu tomei, né? O qual eu tomei, que a gente fala simplesmente o que eu tomei, não. Só que em inglês não tem isso, né? Então eu não posso falar assim, I don't know if this medicine works. Nem daria frase, né? The I took. Não, teria que ter one aqui nesse caso, né? Nessa frase específica. Um outro exemplo. There were many options. I picked the best one. Então havia muitas opções e eu escolhi a melhor. Né? Então se eu falasse I picked the best, fica vago, parece que a pessoa não completou a frase, sabe? Analisemos esse diálogo agora. Can I borrow your car? Unfortunately, my car is broken, but my truck is okay if you want it. No, thanks. I really need a car, but I need a smaller one.
Então olha aqui, né? Eu posso emprestar seu carro? Posso tomar seu carro emprestado? Infelizmente, meu carro está quebrado, mas meu caminhão está ok, se você quiser, né? Então olha que legal, né? O it que eu falei aqui, né? Fazendo referência à palavra truck, caminhão, né? E o one aqui fazendo referência à palavra carro, né? No thanks, I really need a car, but I need a smaller one. Ou a pessoa poderia simplesmente dizer aqui nessa última frase, no thanks, I really need a smaller one, or a small one. Então olha que o one preenche as lacunas das frases em inglês. Quando tem referência, claro, né? Referências implícitas. E um último exemplo. Where's your son? Which one? The oldest one. Então olha que, inclusive, né, usado muito o one para perguntar qual, né? Which one? Né? A pessoa poderia, ao invés de one, falar which son? Poderia. Mas é uma opção que se faz e costuma usar, né, em inglês. Né? Which one? Aí a resposta, the oldest one. Aqui sim ficaria vazio se falasse the oldest. Né? Porque dá a impressão, só para pegar esse exemplo aqui, se a pessoa, ao invés de falar, de dizer na última frase aqui, the oldest one, falasse the oldest, dá a impressão que a coisa vai para o superlativo, ou seja, o mais velho de todos, mas não dos filhos da pessoa, mas o mais velho cidadão do mundo, ou um dos mais velhos, entende? Então vai para essa linha. Mas é isso por essa aula, espero que tenha ajudado. Dúvidas, me falem. Thank you very much. Catch you up on later. Bye bye.